Olá, amores! Esse é o nosso Estética com Café e o nosso bate-papo de hoje vai falar de um assunto que tanto eu quanto você acreditamos. Qual o tamanho do seu sonho? Já pensou em desistir? Tá difícil? Mas vale a pena. Não medimos o tamanho do nosso sonho, só sabemos que se com perseverança conseguiremos alcançá-lo. E hoje eu trago para vocês alguém que acreditou e conquistou o seu sonho. Alisson Cunha, empresário e dono da Libernet. Alisson, que bom que você aceitou o nosso convite, né? Parou seu tempo, sua correria, para que pudesse nos receber. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade, inclusive eu venho te acompanhando aí nas redes sociais e valorizo muito essa sua atitude, né, de trazer conteúdo, né, e um pouco da vida de cada um, assim, não muito na vida pessoal, mas a vida empreendedora, entendeu? Então você sabe que para empreender hoje é muito complicado, entendeu? Então assim, mostrar as dificuldades e os avanços que cada um tiveram, né, porque serve até de experiência para alguém que às vezes pode estar pensando ou passando por aquela dificuldade e ver que alguém superou aquilo ali e consegue também avançar. Com certeza. E a gente quer te conhecer mais e saber como iniciou todo o processo da Libernet e, claro, antes de tudo, como nasceu o sonho de ser empresário? O sonho de ser empresário, assim, eu sempre tive, desde os 13 anos, aquela garra de querer ganhar meu próprio dinheiro, né? A questão de empreender veio um pouco mais à frente. Eu sempre, desde pequeno, moleque ainda, eu sempre me virei, vendia geladinho na feira, pastel, pegava carreiro na rodoviária. Muitos daquela época que trabalhavam na rodoviária me via lá, conhecia. Na feira também, na feira livre, eu sempre pegava carreiro. Então, assim, tipo assim, o que aparecia eu fazia, né? Não importa que tipo de serviço era. Só que a questão é que sempre, assim, não tinha muitas oportunidades, né? Até porque menino ainda era muito, assim, não tinha muita credibilidade, né? Então, com o passar do tempo, minha mãe percebeu isso, aquela vontade minha de empreender. Falou, já que você quer empreender, então vamos ver o que consegue aí. Aí colocou no curso de informática e foi onde eu praticamente me identifiquei com a área. Fiquei maravilhado, os olhos brilhavam e pouco tempo eu já estava desenvolvendo bem naquela área e daí em diante seguimos, né, nesse caminho aí da informática, né? Os olhos ainda brilham, gente, muito. porque vocês estão do outro lado, mas eu que estou perto aqui, eu consigo enxergar o brilho nos olhos deles. Isso é importante, né? Viver e ser apaixonado pelo que você faz. E como surgiu a ideia da Libernet? A Libernet, ela veio quando eu tinha ainda recém-casado, eu tinha a Global Informática, né, que foi um dos meus primeiros empreendimentos, né, assim, na parte de empresário, foi a escola de informática. E quando a gente chegou na época de prestar o curso de internet, né, eu procurei um provedor local na época e eu me deparei com a situação de que o provedor me passou a situação de que eu teria que ser avaliado, né, se eu teria condições de pagar pelo serviço. Então aquilo ali para mim foi praticamente assim O seu primeiro balde de água fria. Foi bem gelado. Assim, eu senti um pouco aquela questão de frustração, né? Poxa, não tenho condição de pagar pelo serviço, assim, como consumidor, né? Eu fiquei muito, assim, triste. E aí eu fiquei naquela, né? Minha mãe percebeu, eu não queria falar o que era, até insistir. Aí eu contei pra ela a situação e ela falou, né, como uma leoa que defende o filho, né? Saiu assim, você quer o que para você colocar o serviço de internet? Eu falei, dessa forma é só você virar um provedor, né? Ela falou, o que é que você precisa para ser o provedor? Eu falei, rapaz, primeiramente a questão é investimento, né? Que qualquer comércio, a primeira questão que vem logo é o pontapé inicial, né? Investimento. Então, ela me perguntou se era aquilo que eu queria. Eu falei, quero e dou conta, né? Já tinha aquela garra, né? Aquela vontade. Então, eu tinha recém-casado, ela tinha me dado uma casa e eu optei junto com ela e minha esposa também consentindo, né, a questão de vender a casa para empreender. Olha a questão, abrir mão do que você já tem
né, por busca de um sonho, né? Então eu vendi a casa, a gente foi morar de aluguel e iniciou os trabalhos aqui na cidade de Guaraci, né? Foi em meados de 2001 mais ou menos. A gente começou, só que naquela época a dificuldade era grande. A gente, por ser ainda criança, casei novo com 18 anos, então assim, não tinha muita, na visão do mercado, credibilidade, né? Ser como visão de menino ainda, né? Difícil. A maturidade, né? Justamente. Então assim, foi muita dificuldade, a gente não tinha acessibilidade a equipamentos como a gente tem hoje, né? A comunicação no geral não era tão acessível, era poucos fornecedores, então assim, ficou muito difícil empreender naquela época. E em algum momento, Alisson, você pensou em desistir? Vários. Teve muito momento difícil mesmo, porque não é fácil. Se você fosse falar para você que empreender é fácil, não é fácil. Porém, assim, você não pode desistir, né? Tem que ter aquela perseverança. Então, assim, eu sempre tive a promessa de Deus, né? Inicialmente, acima de tudo, né? Na minha vida. Porém, dificuldades eu encontrei bastantes, né? Inclusive, uma vez, um momento que eu acho que foi mais crucial para mim, assim, eu pensei mesmo assim, em jogar tudo para cima, foi quando eu estava com um problema numa das coisas que a gente tinha os equipamentos e não tinha condições para poder até pagar um carro de frete para poder levar uma bateria para trocar lá na torre, porque como é zona rural as torres ficavam, então é constante queda de energia lá e dificuldade até para a própria empresa de companhia elétrica prestar manutenção naquela área. Então a gente já chegamos a ficar uma vez 25 dias sem energia na torre, então trocando bateria praticamente todo dia, então a gente não tinha como às vezes ter o custo, né, de pagar um carro, alguma coisa, não tinha veículo. Hoje, graças a Deus, a empresa ela conta com essa disponibilidade, mas na época não tinha. Então assim, eu botei a bateria nas costas e fui subir a serra andando, meia lama, escorregando, e naquele momento ali, enquanto eu caminhava ali, eu fui refletindo e veio aquela angústia, assim, aquela coisa assim mesmo pesada, e aí aquela questão de Deus sempre dar uma válvula de escape, né? Eu sempre tive isso, Deus sempre apareceu com essa válvula de escape para mim. Então naquele momento eu estava passando por uma rocinha, um dono de uma rocinha me reconheceu e me emprestou um burro. Para ele, que o pessoal popularmente conhece como jegue, né? Forneceu coloquei a bateria em cima, ele me emprestou, subi a serra ali. Então ali, através daquele simples gesto, foi onde veio aquela válvula de escape, e aí eu vi que realmente eu tinha forças para continuar um pouquinho a jornada. E Guaraci foi a primeira cidade que recebeu a Libernet. Hoje, você tem quantas cidades alcança a Libernet hoje? Hoje a Libernet, a gente chegou numa proporção que a gente já tem hoje 10 cidades, né? E 15 distritos. E estamos em constantes expansões, né? Inclusive além dessas que a gente já atende hoje na região, a gente já está com várias outras na lista, né? Para iniciar também os trabalhos nessas áreas. Qual é a geração de emprego da Libernet? Quantas pessoas a Libernet hoje consegue empregar? A Libernet hoje a gente tem um quadro de mais de 50 funcionários, né? Não tenho como totalizar tudo exato para você agora, mas a gente tem mais de 50 funcionários hoje. E a questão não é só a geração de emprego, né? Assim, da Libernet gerar um volume de empregos, como é a qualidade do serviço, do emprego gerado para os colaboradores, né? Hoje todos os funcionários nossos são registrados, carteira assinada. Quem trabalha em altura ganha a questão da periculosidade, entendeu? Então assim, a gente tem plano de cargos e salários na empresa hoje, tem funcionários hoje que começaram como ajudantes dos técnicos lá atrás, e para a gente ver a determinação dele, por ele abraçar o sonho da empresa, né? Querer viver aquilo ali também como se fosse seu, entendeu? E ter a garra, a determinação, o comprometimento com a empresa. Hoje eles são um dos cargos mais altos da empresa hoje, né? Eles são gerentes de equipe, outros gerentes do NOC, entendeu? Então assim, não é só fornecer um meio de atividade para o colaborador, é saber que se ele tiver um desempenho, né, ele tiver uma dedicação, ele pode
chegar muito mais e ter um crescimento na empresa. Valorização profissional, eu quero ver gera o seu funcionário. E foi difícil para você entrar na cidade de Ilhéus, porque hoje você já tem uma demanda boa em Ilhéus. Sim, Ilhéus acho que foi o momento mais desafiador para a gente. Foi um momento de desafio, superação, né, e modelação da empresa. Quando eu falo nisso é porque Ilhéus, quando eu descobri Ilhéus, a gente tem geralmente como uma visão de capital, né? Uma cidade turística maior, a gente acha que é muito bem desenvolvida em algumas áreas. Eu nunca despertei desse lado da internet, né, de fornecer o serviço para Ilhéus. Um dia minha mãe comprou um apartamento lá e eu fui pedir o serviço da internet na cidade e me deparei com provedores locais vendendo banda de 600km no mega em valores absurdos, enquanto eu já fornecia aqui na região 2 e 4 mega com valores 3 vezes menores. Então eu falei assim, não tem condição, a cidade num porte desse ainda defasado em relação ao serviço. Aí foi quando a gente buscou, né, meios para chegar lá. E uma coisa interessante que aconteceu nesse início aí foi que a gente procurou um fornecedor para fornecer o link para a gente, e ele tinha um equipamento que passava pela central de outro provedor, que não autorizou a gente utilizar o serviço. Então a gente, com muita garra, lutou, conseguimos, depois de uns meses, que o fornecedor entregasse o link para a gente em fibra ótica na cidade, e por que pareça, 3 dias depois o equipamento do outro provedor veio a queimar. E aí ele me ligou perguntando se eu autorizava ele a utilizar o serviço por onde eu tinha conseguido. Eu falei, não, pode falar para ele que eu autorizo, só nasceu para todos, que eu acho assim, entendeu? Claro. Concorrência vai ser sempre bom, vai existir, até para o consumidor ter, né, como escolha, e a gente sempre mantém a qualidade do serviço. Então eu falei que o sol tinha nascido para todos. E Ilhéus, a gente começou lá com muita dificuldade, porque tivemos muito corte de cabos, muito prejuízo, retaliação por entrar na cidade, porque querendo ou não, a gente acabou tirando muita empresa da zona de conforto, porque a gente chegou com tecnologia de fibra ótica na cidade. Então assim, a gente chegou com preços e planos mais agressivos. Então assim, deu uma chacoalhada nesse ramo, né, de telecom na cidade de Ilhéus. Então é como se a gente tivesse colocado num vespeiro, né? Então também eu tinha que estar pronto para levar a ferroada. Não tem como você mexer e não receber. Então assim, veio a modelação de Ilhéus, né? Tipo assim, para o seu mercado maior. Então assim, a gente veio a melhorar os nossos serviços para atender Ilhéus. Consequentemente, nós trouxemos as melhorias para as cidades que nós já atendíamos, né? A Libernet hoje se encontra em 10 cidades e 15 distritos. E qual foi a dificuldade dos distritos para a Libernet chegar? Porque o acesso é mais difícil ou é tão simples quanto nas cidades? Não é tão simples, né? Porque assim, tem muitos distritos que eles são praticamente um caldeirão, né? Dentro de uma baixada, cercado por serras. Então a gente tem distritos que a gente precisava colocar 2, 3 torres para chegar no sinal lá, né? Hoje a Libernet, por ela estar avançando na questão da fibra ótica, então muitos distritos já receberam a fibra ótica e outros nós estamos em constante crescimento para chegar lá. Se na projeção nossa até o final do ano a gente está com tudo interligado na fibra. Então assim, a dificuldade foi, só que o nosso maior desejo não era só apenas levar serviço para o cliente, era levar a inclusão digital, que era o maior desafio nosso, né? Então hoje a gente já levou vários distritos aqui, até na região aqui, Cafundó, e estamos agora levando a fibra ótica até Itamutinga, e vários outros distritos também vão receber a fibra ótica. E a fibra ótica, como chegou na cidade, assim, de repente apareceu fibra ótica na cidade? Como as cidades receberam a novidade de uma velocidade maior? Na verdade, no início, quando a gente começou com a expansão de fibra na região, muitos provedores locais, né, de algumas cidades que a gente atende, até chegaram, que a gente tem um certo conhecimento, chegaram para a gente falar: vocês são loucos, não tem necessidade disso agora, a cidade não comporta, a tecnologia é cara. Só que a gente nunca levou isso em consideração, porque a gente sempre quer fazer o melhor para o consumidor, né? Então assim, foi um desafio nosso, né? A gente foi como se fosse um tiro no escuro, a gente botar uma tecnologia e não saber como seria a aceitação do consumidor. Só que graças a Deus foi uma aceitação boa. Geralmente
A própria internet em si, ela já requer recursos maiores, velocidades maiores, né? A gente já trabalha hoje com velocidade até 200 MB, pretendemos avançar muito mais e o consumidor, a gente sentimos que ele passou a ficar mais exigente. Isso é bom porque a nossa empresa passou, né, a mostrar a qualidade do nosso serviço e a cada vez mais buscar a excelência dos serviços a ser entregues. Né? E quais os planos futuros para a Libernet? A Libernet, nós temos muitos planos, não posso falar todos, porque também questão, né? São novidades. Isso, muitas novidades nós vamos ter aí. Porém, a gente está com a questão do avanço da fibra ótica, né, para todas as cidades. Nós estamos com a TV nossa, que alguns clientes que tiveram aqui na promoção de inauguração já estão usufruindo da TV e nós vamos prolongar para todas as cidades que a gente já tem, todas as localidades. Nós estamos com o avanço da questão também do Wi-Fi, que a gente já tem em várias cidades que a gente atende, vamos expandir pelo litoral também, que nós atendemos, né? E vários outros serviços que eu vou deixar aí com o gostinho de quero mais, que vamos ter muita coisa boa para o consumidor. É só aguardar as coisas boas chegarem. Alisson, voltando lá para aquela pergunta que eu te perguntei sobre o apoio, que você falou que sua mãe era seu maior apoio, o seu maior apoio. Como é hoje lidar com esse apoio? Porque eu percebo que ela te ajuda em tudo, né? Ela está sempre envolvida em tudo que você faz. Como é lidar com a mãe, com a cuidadora e aquela que te auxilia dentro da empresa? Bom, minha mãe foi aquela pessoa que ajudou naquele pontapé inicial, né? Quando ela realmente perguntou se era isso que eu queria. E aí desde então ela sempre veio, apesar dela ter outro nicho de ramo, né? Ela sempre me acompanhava, né? E vinha dando aquele incentivo, aquelas palavras de conforto, né? Não desanime e tal. Então eu sempre pude contar com ela. Geralmente quem esteve sempre junto comigo também, que eu não posso deixar de citar, no caso foi minha esposa também, porque hoje ela faz sócia comigo na empresa. E foi aquela pessoa que abandonou também uma parte dos sonhos dela para viver esse sonho da Libernet comigo, né? Ela abriu mão de algumas coisas que ela poderia querer fazer para querer fazer o que eu sonhava. Então assim, hoje eu posso dizer que eu tenho duas mães, né? Dois alicerces fortes, minha esposa e minha mãe, que sempre estiveram lado a lado comigo, né? E minha mãe, mesmo indiretamente, sempre me ajudou. Mesmo aquela questão, né, de orgulho de mãe, né? Por ver que o filho conseguiu realizar um sonho e falando sempre, divulgando pela empresa. Então assim, eu sempre pude contar muito com ela. A esposa é seu alicerce, sua mãe é seu alicerce e junto com esse alicerce, conta pra gente o que a Libernet representa para você. A Libernet hoje para mim é a realização de um sonho, né? É a palavra de Deus se cumprindo na minha vida acima de tudo. É família. Hoje nós consideramos a Libernet não só uma relação de empresa-colaborador, hoje a gente se tem como uma família, né, de às vezes se preocupar com o outro, não só em relação à empresa, o pessoal também, sabe, às vezes o funcionário chegar, o colaborador chegar e abatido, a gente vai perguntar se está tudo bem em casa e tal, porque não adianta, senão ele não vai produzir. Então assim, hoje a gente tem como uma família, a gente passa mais tempo, né, na empresa do que com nossa própria família. Então a gente tem um laço, um vínculo muito forte. A Libernet é isso, é família, é sonho, é realização. E o que você tem para dizer a essa juventude que sonha, que quer entender, que pretende crescer em qualquer que seja as suas ações, independente do ramo que ele escolha? Que não desista. Empreender, você vai ter dificuldades, qualquer nicho de ramo ele vai ter dificuldades. Você vai ter que estar em constante evolução. De tempo você vai ter que parar para ouvir, absorver, às vezes de quem tem experiência naquele ramo, não é porque a pessoa de mais idade que ela tem experiência. Vai ter jovens também que vão ter muito conteúdo para passar. Então assim, sempre ouça, absorva, né? Veja aquilo que você pode absorver para você colocar em prática. E persistência. Persistência é uma coisa acima de tudo. Acredito que a persistência e perseverança é o alicerce para todo progresso humano. É preciso sonhar, é preciso acreditar e não desistir. Nós do Estética com Café desejamos a você, Alisson, todo sucesso, que venha mais sonhos, que venha mais progressos e, claro,
que essas novidades venham também abraçar a toda a nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Estou lisonjeado pelo convite, mais uma vez falando. E peço a vocês que sigam nós nas redes sociais, né? @libernet.oficial no Instagram, Facebook também. E acompanhe a novidade, vai ter muita coisa boa, que o nosso maior patrimônio é você, cliente. Você também, cliente, é o nosso maior patrimônio. Beijo, gente!